Bom dia, irmãos, paz em Cristo Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículos de 35 a 38. Então, que está aí na projeção. Então, diz assim a palavra de Deus. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós vamos hoje discorrer um pouco sobre a questão do trabalhador como um cristão que trabalha na seara. O que é seara? Seara é um campo semeado. O que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos no início do texto é que o texto começa dizendo que Jesus percorria. Então, um dos títulos de um cristão, entre servo de Deus, servo do Senhor, filho do Altíssimo, é também trabalhador. Então, um servo de Deus, ele trabalha. O texto diz que Jesus, como filho do Altíssimo, ele percorria. Então, o trabalhador não é alguém que fica em casa, ele percorria. Vamos lembrar que o contexto aqui era um contexto agropecuário, contexto rural, onde não havia home office. Então Jesus saía, ele percorria. Isso dá ideia de locomoção, de andar, de correr. E diz o texto que ele percorria todas as cidades, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. O texto também nos diz, que nós acabamos de ler, que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, quer dizer, o campo de trabalho é enorme, e os trabalhadores para trabalhar nesse campo são muito poucos, diz o texto. E agora eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo na tela, Mateus 20, versículo 1, diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Então, quero que você chame a sua atenção mais uma vez. Esse trabalhador, ele sai cedo e ele chama então alguém, um grupo de pessoas para trabalhar na sua vinha. Ele é proprietário de terra e ele chama um grupo de pessoas para trabalhar na sua vinha. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que Deus nos chama para trabalhar para Ele. Entende isso? Deus não te chamou para você ficar sentado em banco de igreja. Deus não te chamou para você ser um espectador, ser um assistente. Deus te chamou para você trabalhar no seu reino, para se envolver com a sua obra. Aqueles que são chamados por Deus têm que trabalhar. Não dá para ficar sentado, tem que servir ao reino de Deus. Diz o texto, vamos para um outro texto agora, Mateus 9:38, que está lá. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, Deus não só é aquele que chama para trabalhar, mas o que o texto nos diz é que a seara, ela não é composta por voluntários. Ela é composta por alguém que é mandado. Deus está dizendo aqui, na sua palavra, para que os discípulos roguem, para que Deus envie, então, trabalhadores para a sua seara. Jesus está conversando com eles e diz assim: olha, vocês roguem a Deus para que Ele manda trabalhadores para as suas searas, para a sua seara. Então, não é um trabalho voluntário. Quem está servindo ao Senhor verdadeiramente foi mandado, foi chamado pelo próprio Deus e mandado pelo próprio Deus.
Vamos agora para Romanos capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Essa palavra apóstolo, ela significa enviado. Não estamos falando do apostolado da igreja primitiva, porque esse não existe mais. Foram aqueles que operaram milagres extraordinários, aqueles que presenciaram o Senhor Jesus face a face, e vamos lembrar que o próprio Paulo, ele disse que era o último dos apóstolos, aquele como que é nascido fora do tempo, e ele presenciou Jesus, teve uma visão de Jesus lá no caminho do Damasco, quando Jesus então aparece a ele. Então, mas o que eu quero chamar a atenção é que Deus te chamou então para você ser um enviado. Você deve ser alguém que vai ser enviado para a seara, para trabalhar. Você vai ser enviado para pregar o evangelho, para falar onde você for desse evangelho do reino, esse evangelho que transforma. Então, nós vimos então que nós somos chamados, fomos mandados e somos então enviados pelo próprio Deus. Agora Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, ele diz o seguinte, 2 Timóteo 2, de 4 a 7, a segunda carta a Timóteo, ele fala assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é o quê? É agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então o texto traz chama a atenção de nós para aquele que é o soldado, e aquele que está o soldado, ele está no serviço, ele está focado no seu serviço. Ele está focado naquele que o recrutou, que o convocou. Ele fala sobre o atleta, que ele, para ser coroado, ele deve seguir as regras. Estamos aí na época das Olimpíadas. E todos os atletas que estão competindo, eles têm regras a serem seguidas. Se ele não segue essa regra, ele é penalizado, ele é desclassificado. Ou, se for um jogo coletivo, ele sofre a chamada falta. Então, ele é penalizado durante aquele jogo. E diz o texto que o lavrador, ele é chamado para quê? Para trabalhar. É aquele que trabalha, está trabalhando no campo, está envolvido então com o reino de Deus. Então, nós precisamos, irmãos, estar envolvidos, trabalhando no reino de Deus, não como espectadores. Vamos agora para o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 4, versículo 34. Olha o que é que diz. Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Chama a sua atenção para o que está grifado. Minha comida. É bom comer, né, irmãos? E em especial quando se está com fome. Quando se está com fome, a comida é deliciosa. A comida parece que tem um outro sabor quando se está com fome, né? Tudo é mais gostoso quando se está com fome, né? Quando se está com aquele chamado fastio, né? Minha avó costumava dizer: barriga cheia, goiaba tem bicho, né? Quando a barriga está cheia, eu não quero, a goiaba está com bicho. Quando está com fome, né? Come a goiaba com bicho, sem bicho, de qualquer jeito, né? Então, o que o texto está dizendo é que o prazer, a minha comida, o prazer, então, de Jesus era o quê? Fazer a vontade daquele que o enviou. Então, significa que você tem que fazer a obra do Senhor com satisfação, com prazer. Não é de má vontade, de qualquer jeito, é com prazer, com satisfação. Da mesma maneira como você come quando está com fome. Fazer a obra do Senhor com satisfação. Vamos para outro texto agora, vamos para o mesmo capítulo agora do versículo 35. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Aí Jesus diz: eu, porém, lhes digo, levantem os olhos, vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Significa, irmãos, que há urgência para a colheita. Pregar o evangelho é uma obra urgente, não é uma obra que tem que esperar. Por quê? Porque os campos estão maduros.
Se você não vai pegar o fruto quando está maduro, o que é que vai acontecer? Vai apodrecer, vai cair, aí sim vai dar bicho. Então não há o que esperar. Os campos estão maduros, estão prontos para a colheita. Isso significa que é preciso ter visão. Eu, porém, lhes digo, Jesus disse, olha, levante os olhos, vejam, contemple. Vocês precisam enxergar o que está diante de vocês. Está maduro, é hora de sair, é hora de trabalhar, é hora de ir lá colher. Então nós precisamos trabalhar com afinco para colhermos o máximo de frutos possíveis. Vamos para outro texto, agora versículo 36, do mesmo capítulo. Quem colhe, recebe desde já o quê? A recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Então, nesse trabalho, irmãos, nesse santo trabalho, há uma recompensa eterna. O seu trabalho aqui na face da terra, no dia a dia, na sua labuta, para conquistar o seu dinheiro para sobreviver, não tem consequências eternas. Mas o trabalho na seara do Senhor tem consequências eternas. E diz o texto que ele, ao mesmo tempo, se alegra quem semeou e quem colhe. Porque às vezes um vai semear e outro grupo de pessoas vão colher. Estamos diante da IPJO, um grupo de pessoas saiu a semear pelo mandado do Senhor, e outros que estão aqui agora colhem os frutos. E dentro do reino de Deus, um vai semeando, o outro vai colhendo, a obra é dinâmica, não tem espaço para parar. Satanás não tira férias, irmãos. A igreja de Jesus também não tira férias. Trabalha incessantemente. Agora vamos para Mateus 9:36. Diz que Jesus, olha o texto, o que é que o texto diz? Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Observe que Jesus vê, ele contempla as multidões, mas ele não só faz isso, ele se compadece delas. E eu pergunto, irmão, será que nós temos se compadecido da multidão que está aí fora, que está a caminho do inferno a passos largos? Nós temos que se compadecer daqueles nossos colegas, dos nossos vizinhos, daqueles que se relacionam conosco, que estão a caminho da perdição. Nós temos que não só ver, mas se compadecer, porque essas pessoas estão aflitas, estão exaustas, estão necessitando de uma palavra de consolo, e às vezes Deus nos coloca diante dessas pessoas e nós calamos, nós nos omitimos. E o texto fala sobre que elas precisam de um pastor. Irmãos, ovelhas precisam de pastor para sobreviver. Ovelha não come só. Ovelha, se desgarrar do pastor, do aprisco, vai morrer. O lobo vem e vai devorar. Deus te chamou para você apacentar. Nós somos chamados para apacentar uns aos outros. Não entenda que isso é responsabilidade do conselho da igreja tão somente. Sim, também é. Mas você é também responsável pelo seu irmão, para apacentar o seu irmão, para exortá-lo, para demonstrá-lo, para que você seja um instrumento nas mãos de Deus, para que o outro possa ser edificado, possa crescer. Mateus capítulo 14, versículo 14. Olha o que é que diz. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. Mais uma vez, o que ele fez? Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Então, ele se compadeceu. Vamos ver isso em outro texto. Mateus 15, versículo 32. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente. Temos tido compaixão, irmãos, dessa gente, das pessoas que a gente tem visto, que está a caminho da perdição. Vamos para outro texto. Mateus 20, versículo 34. Diz o texto: profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos dele. Jesus viu a necessidade, e quando ele viu que aquela pessoa estava carente,
e Ele se compadece. Nós precisamos se compadecer, irmãos, uns dos outros e daqueles que estão em trevas. Deus nos chamou para sermos luz. Agora, Marcos 1, 40 a 41, diz o texto: um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. Mais uma vez, Jesus, diz o texto, profundamente compadecido. Nós temos que se compadecer, irmãos, das pessoas. Nós temos que se compadecer das pessoas como Jesus se compadece. E aí eu quero chamar a sua atenção, para a gente finalizar essa breve reflexão, que enquanto isso não acontecer, na minha e na sua vida, nós não vamos trabalhar no reino de Deus. Enquanto você não se compadecer, você vai ser um mero espectador no reino de Deus. A obra do reino de Deus, irmãos, ela é construída por Deus, sim, é construída por Deus, mas é construída por Deus através de mãos humanas. Ele passou essa missão para mim e para você. É missão nossa, trabalharmos no reino de Deus, pregarmos o evangelho. E aí eu gostaria de finalizar fazendo a seguinte pergunta: você tem sido um trabalhador do reino de Deus? Pare para pensar. Durante toda a sua vida, o que é que você tem contribuído para o reino de Deus? Quantas almas já foram ao encontro de Jesus através da sua influência, através do seu serviço? O que é que você vai levar quando você comparecer diante do Senhor Jesus? O que é que você vai levar em suas mãos? Quais são as obras que você apresentará diante do Senhor? Você não é salvo pelas obras, mas quem é salvo tem obras, irmãos. Quem é salvo tem obras. Não existe salvo sem obras no reino de Deus. Não existe salvo sem produção. O salvo produz. E aí eu gostaria que nós, irmãos, como igreja, a gente refletisse sobre isso. Refletisse sobre isso. E se você não tem trabalhado no reino de Deus, é hora de se despertar. E quando eu falo em trabalhar no reino de Deus, não é trabalhar só aqui dentro. Não é só aqui dentro, não é estar servindo na pregação, no ensino, no grupo musical, no departamento infantil, nos departamentos da igreja. Não, é trabalhar sempre. Aonde você estiver, você é um trabalhador do Senhor. Se você é salvo, você é um trabalhador do Senhor. Você vai estar onde você estiver, servindo ao Senhor, na sua vizinhança, na escola, no trabalho, onde você estiver, você deve estar semeando ao Senhor, trabalhando para o Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, e que Deus nos inquiete, se estivermos acomodados para servir ao Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós queremos agradecer, porque o Senhor é o Deus da seara, é o Deus que chama, é o Deus que capacita, é o Deus, ó Deus, Pai, que traz a mensagem, ó Deus, ao nosso coração, e essa mensagem nós devemos levar aos outros. O Senhor colocou diante de nós a Tua bendita palavra, o Senhor colocou diante de nós uma seara tão imensa, ó Deus, que é este mundo, e quantas vezes, ó Pai, nós temos sido omissos, quantas pessoas estão muitas vezes ao nosso lado, nenhuma repartição, nenhum supermercado, nenhum consultório médico, em tantos locais, e percebemos muitas e muitas vezes pessoas carentes, pessoas que estão necessitando de uma palavra, pessoas que estão perdidas, pessoas que estão exaustas e desesperadas, e nós muitas vezes, ó Pai, nos calamos. Deus, em nome de Jesus, faça com que nós possamos nos compadecer dessas pessoas, e pelo Teu Espírito, ó Deus, nos impulsiona a pregarmos as Tuas verdades, a Tua palavra santa. Ó Deus, o Senhor nos chamou para sermos canal de bênção para aqueles que estão ao nosso redor.
Em nome de Jesus, Pai, desperta a nossa vida, dá-nos um compromisso real, sincero com o Senhor, para que possamos ser frutíferos no Teu reino, Pai querido. Nós oramos em nome daquele que é o Senhor da seara, o Senhor Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.